Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais um exercício? Bom, vou trabalhar esse exercício aqui, ele entre o nível do olhar, né? Seria o exercício 2 da aula 10. Primeiro a gente trabalhou um caneco abaixo do nível do olhar. Vou trabalhar esse aqui entre o nível do olhar, né? Vamos lá. Começar com uma linha de nível do olhar e um ponto de fuga. Começar com a construção de um cubo. Então aqui eu vou trabalhar a construção de um cubo aqui no centro. Eu fiz um ponto aqui, mas deveria ter começado com quadrado, né? É a forma inicial para representarmos uma estrutura de um cubo. Cubo regular. Eu tenho aqui o quadrado. Tem um ponto de fuga lá no fundo. E vou ligar os 4 vértices para esse ponto. Olha aí. Vou determinar uma distância, né? Uma distância menor do que essa distância daqui. Né? Tem que ser menor. Faço uma paralela à linha horizontal. Fecho aqui. Fecho aqui. E já tenho um quadrado acima do nível do olhar. Vou fazer 2 linhas paralelas às linhas verticais. E com isso eu tenho a representação de mais um quadrado lá no fundo, ligando esses vértices. E quando ligar esses novos vértices aos que já estão aqui na frente, eu consigo fechar a forma do cubo. Pronto, então tenho que representar uma forma cilíndrica aqui dentro. Qual é o primeiro passo? Achar os círculos. Tanto o círculo superior quanto o inferior, né? Dois círculos com distorção, ou seja, serão 2 elipses. Então eu acho fazer em conjunto, para ficar até mais dinâmico. Vai. Aqui, ó. Tem um ponto aqui. Esse ponto ficou ótimo. Esse aqui ficou perfeito. Ligo o ponto de fuga, prolongo. Ligo o ponto de fuga, prolongo. Divido aqui no meio, aqui e aqui. Paralela à linha horizontal. Bloqueei aqui. Paralela à linha horizontal. Cortei aqui, aqui. Vou dividir uma metade de diagonal dessa em 3 partes iguais, levando em consideração a distorção, né, a perspectiva. O primeiro pedaço tem que ser menor que o segundo, menor que o terceiro. Passo um ponto aqui, né, aquele macete de colocar um pedacinho para fora. E aí eu faço uma paralela à linha horizontal, projeto esse ponto aqui do outro lado. Achei ele aqui. E agora ligo esses 2 pontos ao ponto de fuga, lá de baixo. E com isso, eu já tenho aqui a projeção dele aqui atrás. Desse aqui e desse aqui. Pronto, aí eu ligo esses pontos. Com isso, eu tenho a representação. Olha aí. De um círculo aqui na face inferior. Fazer a mesma coisa aqui em cima, né? Depois de tanta linha aqui errada, vou pensar em que essa aqui que tá mais certinha. Primeiro pedaço tem que ser um pouco menor que o segundo, que é um pouco menor que o terceiro. Coloco um pouquinho para fora. Esse ponto agora eu vou projetar ele aqui fazendo uma paralela à linha horizontal. E agora eu ligo ao ponto de fuga. Eu projeto ele aqui atrás. Mesma coisa, ponto de fuga. Já projetei ele aqui. Agora é só ligar esses pontos. E com isso eu tenho outro círculo, um círculo acima do nível do olhar. Então, quando eu fechar aqui os extremos, eu já sei que esse pedaço aqui eu não consigo visualizar, porque ele está escondido lá atrás, né? Porque a face, você vê que toda essa parte da frente é visível para mim. Tudo que está indo lá para trás tem uma tendência a ficar escondido por causa do corpo do cilindro. Eu não vejo nada que está aqui atrás. Ó. Tá, o que eu posso fazer aqui? Você entre o nível do olhar.
Vou fazer, não sei, um... Bom, se eu continuar aqui, se caso eu continuasse, eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui o tronco de um coqueiro, uma árvore de um coqueiro. Ele é todo cheio de anéis, né? Então, se eu imaginar aqui, ó, continuidade dessa linha aqui para cima e aqui, imaginar isso aqui embaixo, também descendo. Pronto, eu só preciso que agora tentar imaginar as outras curvas, né? Que devem seguir até chegar essa linha se transformar na linha reta e depois elas vão começar a curvar para baixo mais uma vez. Olha aí. Não é isso? O tronco de um coqueiro ele é todo cheio de anéis. À medida que for saindo desse centro, esse anel tem uma tendência a ficar mais aberto. Ó. À medida que for descendo aqui, nessa minha visão do nível do olhar, todos esses anéis têm uma tendência a ficar mais abertos para baixo. E aqui a mesma coisa para cima. Saiu daqui do centro, a curva agora já é o contrário, já começa a ser nessa direção. Olha aí. Então, com isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar representar aqui o que acontece. O formato da tronco de um coqueiro, né? Ele é todo como se fosse... qual é a palavra certa? É como se fossem faces, né? Como se fossem recortes de faces bem irregular, como se fossem placas, né? Essa é a sensação que a gente tem. É como se tivesse um recorte e você tem uma sequência de planos, só que ela é toda cheia de textura, né? De uns fiapinhos. Bom, eu vou fazer assim, porque como aqui tudo é uma questão de exercício, por enquanto, tudo exercício, não estou com a intenção de fazer algo realmente, tá parecendo tijolo aqui de casa, né? Algo realmente bem representado, né? Bem com acabamento, não é essa a ideia. Eu estou fazendo aqui, ó, para que pelo menos eu represente, já que a ideia era fazer o tronco de um coqueiro, pelo menos eu represente, que lembre um pouco o tronco do coqueiro, né? Pelo menos aqui na linha. Na linha, a gente tem essa representação do que seria o tronco de coqueiro. Eu acho que ficou parecido. Quando você vê que linha também é desenho, é construção. Veja que dá para perceber que há uma. Se eu fosse fazer a raiz aqui, vamos supor que eu fosse fazer a raiz aqui embaixo. Eu ia imaginar essa curva, o centro, ia imaginar um monte de linha assim, ó, dividindo esse centro aqui, ó, um monte de raio, para ver para onde é que iria essa representação. Aqui já seria para trás. No caso aqui eu não veria tudo. Peraí. É uma coisa interessante para a gente ver, já que só é a representação na linha, aqui é algo interessante para a gente ver. Aqui, no final ele tem uma sequência de raízes, né? E ela fica assim, ela fica meio que exposta, mas é bem isso aqui. Quem não reparou vai perceber que ela é bem enraizada tanto por dentro quanto por fora, assim, ó. É uma sequência de veias assim, ó, se enraizando no chão. Então eu vou seguir essa direção aqui, a direção do que eu imaginei que eram essas linhas aqui de dentro, ó. Ó. Aqui já está indo para cima, ele vai saindo, como se tivesse. Ó. Vai girando. E aí vai. E mesmo que com linhas eu consegui representar sem textura, sem sombra, né? Eu consegui representar o que seria essa forma orgânica, né? Do que seria o tronco de um coqueiro. Aí, me lembra um tronco de coqueiro.
Claro, não finalizei, né? Não sombreei, não determinei a ausência e incidência de luz, mas eu consigo perceber já como realmente um tronco de coqueiro. Beleza, galera? Vou fazer um coco aqui, né? Um coco jogado aqui no chão. O coco sempre é bem regular. Não é uma. Talvez um outro aqui. É, só uma brincadeira. Beleza? Então, treinem, exercitem, porque isso é importante. Valeu, galera. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Até fazer uma texturinha aqui, só pra gente ter uma ideia melhor. É. Aí vou determinar onde é que recebe luz, onde não está recebendo. E é isso. Uma área mais escura, uma área mais clara. Uma área está recebendo mais luminosidade e outra não. É, mas é um exercício, né? Precisa finalizar agora. Só um exercício. Valeu, galera. Até o próximo desenho. Até mais.